Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os colaboradores, CPOs e a todos aqueles que lhe gusta participar todos os domingos da classe. A classe que ha fortalecido espiritualmente a vida de todos os discípulos. Vamos primeiro falar com Deus para que Ele mesmo conduzca esta classe, Ele mesmo pueda falar com nós outros e fortalecer-nos espiritualmente. Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Padre, Espírito Santo, em o nome de nosso Senhor Jesus, que alegria, uma vez mais, estarmos aqui para cuidar-nos de nossa vida espiritual. Porque quando ele corpo físico está bem, mas também ele corpo espiritual se encontra sano, nós outros podemos enfrentar todo e permanecer em la fé, e permanecer servindo com alegria e compaixão pelas almas. Espírito Santo, abra o entendimento de todos, para que eles possam entender o propósito desta meditação da primeira epístola de Pedro. A cada domingo há alimentado, e este alimento nos dá condições de viver nele temor, de permanecermos com os bons olhos, de permanecermos desviando-nos da imundícia, de tudo que pode nos separar de tua comunhão. Espírito Santo, toma esta classe em tuas manos, e se há alguma pessoa indisposta ou com algum mal-estar, que este mal seja arrancado e que todos os discípulos que estão enfrentando lutas, provas, que estão sendo sarandeados, que estão sendo, meu Padre, levados a um abismo, que eles abram os olhos para que não sejam sequestrados por ele pecado. Em nome de Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Bueno, nós outros, a cada domingo, hemos meditado em la primeira epístola de Pedro. Já meditamos todo ele capítulo 1, todo ele capítulo 2, e agora estamos meditando nele capítulo 3. Já meditamos desde ele versículo 1 até ele versículo 5, já meditamos desde ele versículo 6 até ele versículo 10, e agora vamos a meditar desde ele versículo 11 até ele versículo 15. E a cada meditação é importante que uno vuelva a ler, a meditar, porque o Espírito Santo habla e abre nossos olhos. O tema da classe de hoje é este aí: aparte-se del mal. É a vontade de Deus. A vontade de nosso Senhor Jesus é que uno viva apartado del mal. Porque Deus manda-nos apartar-nos del mal, porque o mal hace mal. Ele manda nos apartar del mal para que podamos estar cerca dele bem. Vamos ao versículo 11, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Pedro, usado por ele Espírito Santo, veja as palavras: aparte-se dele mal e haga ele bem, busque la paz e siga-la. Busque la paz e siga-la. Esta paz é la buena consciência. Porque quantos que se desviaram, por a consciência não está mais em paz. E por que não está em paz? Porque não se apartou de quem?
del mal, se aferrou ao mal e ele próprio mal se encargou de levar aquela pessoa a uma prisão espiritual. E quando uno não se aparta dele mal, há gente que se entregou ao mal e não consegue abandoná-lo. E há aqueles que estão a ponto de se entregar ao mal, porque quando uma pessoa prostitui, está entregando seu corpo ao diabo, ao mal. Quando uma pessoa adultera, seu corpo está sendo entregado ao mal. Quando rouba, quando mente, quando toma atitudes que não deveria tomar, a pessoa não está se apartando do mal, mas está se aferrando ao mal. Porque ele diz, apartar-se do mal e haga ele bem. Ele bem para quem? Para você mesmo, para mim mesmo. Quando nos apartamos dele mal, eu não estou fazendo bem para nada, estou fazendo bem para mim mesmo, porque quedarei sano espiritualmente. Busque a paz e siga-la. Ou seja, quando um está com sua consciência tranquila, um sigue e sigue cada dia sem mirar para trás. Ponga lá a explicação. A frase que mais me chamou a atenção nesse versículo foi esta: aparte-se del mal. Ponga lá a explicação, por favor, para que possamos ler. Apartemo-nos de la maldade, em ele pensamento, em la palavra, em la acção. Mire la orientação de la explicação, que devemos nos apartar del mal, aí está, em ele pensamento, em la palavra e em la acção. Porque ele mal, uno se mescla com ele mal, muitas vezes, pelos pensamentos. Vem pensamento malo. Qual é a atitude de quem serve a Deus? Rechazar, não aceitar. Vem uma situação para que você, com palavras, agrade ao mal. E você cerra a boca, não abre a boca. Se é para abrir a boca, para agradar ao mal, eu prefiro quedar com minha boca cerradita. Há um que me chame de cobarde, há um que me diga és frouxo, eu prefiro quedar com minha boca cerrada. Se não és para falar la bendição ou coisas buenas que edifica, eu prefiro quedar callado. E em la acção, há muitas ações que agrada ao mal e que ele aplaude, a ação de muitas pessoas, para que ao buscar de Deus, podamos obrar bem para que surja a paz e podamos seguir-lhe. Ou seja, quando eu hacemos o que é bueno, as obras agradam a Deus. Deus é glorificado através das obras que não agrada ele mal. Vamos seguir a explicação, por favor. Agora vamos a mirar ele versículo 12. Veja nesse versículo 12 o que Pedro diz: porque os olhos dele Senhor estão sobre os justos. Quem são os justos? Os que vivem por la fé, os que vivem apartando-se dele mal dia tras dia. E seus ouvidos atentos às suas orações, pero el rosto dele Senhor está contra os que hacen el mal. Vê que os olhos de Deus estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas orações. Pero el rosto del Senhor está contra os que hacen el mal. Ou seja, quem hace el mal são aquelas pessoas que insistem em andar sem Deus, em fazer suas próprias vontades, em fazer o que sabe que não deve fazer,
pero insiste em hacê-lo. A frase que me chamou a atenção em este versículo foi este: porque os olhos del Senhor estão sobre os justos. Se eu vivo uma vida justa com Deus, se você vive uma vida justa com Deus, não se preocupe. Os olhos de Deus estão vendo. Veja José. Sempre hablado de José, porque José foi e sempre será uma referência espiritual. José, ele foi justo em todo momento. E Deus nunca deixou de mirar a José, defendê-lo e pô-lo onde deveria pô-lo, para que o próprio Deus fuera glorificado. Porque os olhos de Deus se encontram sobre os justos, mas aqueles que praticam ele mal, os olhos de Deus não podem estar ali. E ele segue a explicação que habla assim: aquele que obra e atua com justiça ante a los olhos de Deus, é visto por ele Padre, e suas orações são escutadas com atenção. Pero és indigno buscar-lhe mientras se atua com maldade. Se a pessoa cobra de Deus justiça, mas pratica a injustiça, como queres você que uno tenha a justiça? Eu não posso dizer, Deus me haga justiça, se eu vivo na prática de la injustiça, la mentira, la prostituição, el adultério, corrupção, roubo e tantas outras coisas que fazem com que uno quede lejos de los olhos de Deus. Se praticamos a injustiça, você crê que Deus estará nos mirando, nos defendendo, nos ajudando? Claro que não. Se eu quero justiça, temos obrigação de praticar e viver em la justiça. Versículo 13, Pedro diz assim: e quem os poderá fazer dano, se demonstrais tener celo polo bueno? E quem os poderá fazer dano? É tanta gente que intenta fazer dano a um discípulo, a um servo de Deus. Mas Pedro diz: mas quem poderá te fazer dano? Veja que intentaram fazer dano a Davi, mas nunca lograram. Davi teve inimigos 3 vezes, 4 vezes mais poderosos que ele, e não puderam tocar em Davi, porque Davi estava sempre nos olhos de Deus. Deus estava pendente de Davi, porque Davi era justo. Quando Davi foi injusto, ele pagou um preço. Ele teve que pagar as consequências de sua injustiça. Mas aí Pedro diz, versículo 13: e quem os poderá fazer dano, se demonstrais tener celo polo bueno? Ou seja, aquela pessoa que tem cuidado de fazer o bueno, não para agradar a homens, mas hacer o bueno para agradar a Deus, porque haciendo lo bueno é uma señal que Deus está comigo e que eu sirvo ao Espírito Santo adentro meu. O que me chamou a atenção neste versículo foi esta frase: e quem os poderá fazer dano? Quem pode fazer dano a quem está bem com Deus? Quem pode prejudicar? Ah, mas cerrou na porta para ele. Deus abre dois.
mas impediu que ele fuera por aqui. Deus manda por aqui. Nada pode ser dano a quem se encontra em uma vida de justiça e apartando-se dele mal, dia tras dia. Ponga lá a explicação, se és tão amável, por favor. Um discípulo de Deus não tem medo a nada. Um discípulo de Deus que vive em la justiça, que vive apartando-se de quê? Dele mal, em los pensamentos, em las ações, em las atitudes e etc. Este não tem medo a nada, não se turba, sino que se santifica cada dia e está sempre preparado para apresentar delante de um problema com mansidumbre e reverência ante todos. Aquele que está em esta situação espiritual, delante de um problema, sempre mostra sua madurez, sempre mostra que és maduro e tem reverência a lo espiritual. Ele mantém sua esperança. Qual é a nossa esperança? A vida eterna. Porque tudo em esta vida passa. Tudo nesta vida passará. La juventude passa. La saúde passa. Tudo passa. Nada nesta vida permanece bueno para sempre. Você compra um sapato chévere, confortável, daqui a um tempo, há que echá-lo fora. Há que arreglá-lo. E chega uma hora que tem que echar fora que não serve mais. Mas a eternidade é para sempre. Tendo buena consciência delante de todos los que lo persiguen. Ou seja, por mais que nos persigam, por mais que nos intente prejudicar, lo que nos hace paz é a buena consciência. Você vive com sua consciência tranquila. Estão lhe perseguindo, estão intentando lhe prejudicar, mas a consciência está como? Está tranquila. E através desta buena consciência, você sigue se desviando do mal e você sigue firme adi, se santificando em la justiça. Siga, por favor. Para que los que murmuram de vosotros, como de malhechores. É isso que nós outros recebemos do mundo. Por mais que ajudamos ou ajudemos as pessoas, por mais que recuperamos um montão de gente dos vícios para uma vida buena, tranquila, por mais que recuperamos famílias, há famílias na igreja que foram recuperadas, chegaram na igreja solamente, desculpa a expressão, los pedaços. Essa foi minha família. Chegamos solamente los pedacitos. E Deus restaurou toda a minha família. E aún assim, eles han dito que somos maus hechores. Han dito um montão de coisas, um montão de calúnia contra nós outros. Mas agradamos a Deus, porque, como diz a explicação, para os que murmuram de vosotros, como de malhechores, e los que caluniam vossa buena conduta em Cristo, sejam avergonçados, porque melhor é que padezcais haciendo ele bem. Somos perseguidos porque hacemos ele bem. Somos caluniados porque hacemos ele bem. Tranquilo. Não somos caluniados, perseguidos por ser hipócrita, por ser uma pessoa no altar e fora do altar ser outra pessoa. Não. Somos caluniados por nossa buena conduta. Isso é glória para nosso poderoso e glorioso Deus.
Siga, por favor. Versículo 14. Mire que Pedro digo, pero aún se sufris por causa de la justicia, ou porque hace lo correcto, aí quem sofre porque hace lo correcto. Porque matavam os cristianos antigamente, porque cortavam a cabeça, porque ponia eles em uma cruz e los queimava, porque eles estavam fazendo lo correcto, la justiça. E para tentar detener os cristianos, eles pensavam, vamos matar, vamos ponê-los para ser comida de los leones, vamos cortar seus braços, sua cabeça, vamos matá-los em parque público para que todos vejam. E não serviu, porque a obra não é de homem, a obra é do Espírito Santo. É como um omelete, já viu um omelete? Quanto mais você muerde, mais ele cresce. Assim são aqueles que são nascidos de Deus. Nada pode matar-me, pode matar você, mas nada pode detener a obra do Espírito Santo. Vai seguir crescendo e multiplicando. Aí diz mais, dichosos sois, e não os amedrenteis por temor a eles, nem os turbeis. Ou seja, quem sofre por causa da justiça é ditoso, é feliz. Eu sou feliz quando alguém me persegue por causa da justiça, porque é uma señal que estamos no caminho correto. Há persecução. Jesus disse que aconteceria isso. Ponga lá a frase que chamou a atenção. Aí está. Pero aún sufris por causa de la justiça. Você está sendo perseguido em casa por causa de la justiça? Amém. Em seu trabalho e em outras situações? Amém. Mas não deixe de ter a confiança de sua eternidade. A explicação diz, de novo, Pedro insiste em la dicha de los que sofrem por causa de seu crescimento espiritual, dele fortalecimento de sua fé e de la purificação de seu ser. Você quer crescer espiritualmente, ser maduro espiritualmente? Passe por as lutas, mas não perda sua confiança, não mire para trás, sempre esteja se acordando de onde você saiu. Eu me acordo, todos os dias eu estou bem acordadito do hueco, da basura que eu saí. Eu me acordo como era minha vida e minha família, e nunca mais volveremos àquela vida que vivíamos. Mientras estamos vivendo em la justiça, desviando-nos, apartando-nos do mal e não perder a esperança de la eternidade. A explicação sigue: quem vive em la verdade não pode temer, ou seja, não pode ter medo. Lo que o mundo teme, tudo que acontece, a gente queda em desesperação, não é? Se tembra a terra, a gente queda desesperada. Dá medo, mas nós outros sabemos que está escrito que tudo isso ia acontecer. Vem a pandemia, a gente queda desesperada, tudo acontece, mas a Bíblia nos ha dito de todos esses sinais que vendriam antes da venida de nosso Senhor Jesus. Pois seu ser ha sido confrontado com a mentira e agora conhece a verdade. Antes vivíamos uma vida mentirosa, ou não? Éramos mentirosos, vivíamos uma vida de aparência, mas hoje vivemos em la verdade, por la verdade e para la verdade, que é a palavra de Deus. Também entende
que a muerte é solo um transcender de la vida e que ella não tem poder sobre ele que crê. A muerte não tem poder sobre nós outros. Quando uno muere, a muerte lo separou deste mundo, mas a muerte lo uniu a Deus. Assim é. A muerte nunca vendrá para ele mal de um servo. Quando uno muere, aquela muerte lo uniu ao próprio Senhor Jesus para a vida eterna. Aí mais, versículo 15, para finalizarmos, e próximo domingo vamos a ler dele versículo 16 hasta 20, mas diz assim: sino santificar a Cristo como Senhor em vuestros corações, estando sempre, mira aí, mandei poner em maiúsculo, estando sempre preparados para apresentar defesa ante todo ele que os demande razão de la esperança que há em vós outros, pero hacerlo com mansidumbre e reverência. Ou seja, há que estar sempre em la edificação. Há que estar sempre preparado por lo que venga. Venga lo que venga, os olhos de Deus estão aí. Você que é madre, você que é padre, quando você vai à praia com seus filhos pequenos ou a um parque, você não saca os olhos dele. A todo momento está ali com os olhos fijos em seus filhos. Não é assim? Porque você cuida de lo que pertence a você. Assim é Deus. Deus é Padre. E é Padre de quem vive em la justiça, de quem vive uma vida correta, de quem vive apartando-se dele mal e quem vive agradando a ele. Coloca aí, por favor, a frase que me chamou a atenção, é essa: estando sempre preparado. Uma pessoa me disse, não, me chamou, um homem me chamou e eu não suportei e fui com ele ao motel. Aquela situação que aconteceu, eu não estava preparado para aquela situação. Quem está preparado? Quem é bautizado com ele Espírito Santo. Quem é bautizado com ele Espírito Santo está preparado para quê? Para tudo. Para tudo. Tudo. Quem tem nele Espírito Santo está preparado para tudo. Venga lo que venga, você hace a diferença. Duele. Não é fácil. Eu não esperava quando me disseram, tu padre morreu. Eu não esperava quando me disseram, tu primo, fulano, morreu hoje em um acidente, muerte instantânea. Eu não estava preparado, mas o Espírito Santo estava ali, dentro meu, e ele que isso toda a diferença. Quando esteja bautizado com o Espírito Santo, a tentação não lhe derruba. Estou sendo tentado. Jesus foi tentado, eu sou tentado, você será tentado. Sempre estaremos sendo tentados. Mas quem tem o Espírito Santo, é como Pedro disse, está sempre preparado em santificação. Mire a explicação. Os filhos de Deus devem estar aptos para responder-lhe a qualquer pessoa que los indique sobre sua fé, seus princípios e sua esperança em la eternidade. Todas as pessoas sempre perguntam, por que você confia em um Deus que você não pode ver, que você não pode tocar? E sempre eu digo, porque isso é viver pela fé. Quem vive pela fé confia em um Deus que não pode tocar,
que não pode vê-lo, mas por a fé creio que Ele está comigo. Porque você crê, se Deus não estivesse com nós outros, essa transformação, esta vida que antes era horrível, ou na vida com Deus, você crê que foi a igreja que nos proporcionou tudo isso? Não, foi o Espírito Santo. Foi nossa entrega para Ele. Claro que agradecemos à Igreja Universal, porque foi na Igreja Universal que o Espírito Santo revelou Jesus para nós outros. Mas quem transformou a nossa vida foi isso, foi a palavra. Derramos a palavra entrar, permitimos que o Espírito Santo hiciera morada adentro de nós outros. Venga lo que venga, estamos preparados para a morte, preparados para tudo. Quem tem o Espírito Santo, vamos com todo. E Deus sempre está com eles, com seus olhos fijos em eles. Há mais explicação? Aí está. Para que nossa resposta conduzca ao indicador a que também deseje abraçar o Evangelho. Quem quer abraçar o Evangelho, se depender de nós outros, encontrará em nós outros testemunhos em toda e qualquer situação. É por isto que necessitamos ter não só o conhecimento bíblico, sino também bom testemunho, pois és lo que respaldará nossas palavras. Não basta dizer sou de Deus, sirvo a Deus, estou com Deus, se uno em suas atitudes, mostra outras coisas. Palavras, como há um dito, não? Ele vento de Eva, mas as atitudes fazem toda a diferença. Pensem em tudo isso. Amanhã estaremos no programa Obreiros em Foco, alimentando-nos, fortalecendo-nos para Deus bendecir. E aí está a placa da quarta reunião de los discípulos. Pastor, quantas reuniões del discípulo acontecerá? Não sei. Não me pergunte, porque é o Espírito Santo que conduz a obra de Deus. ¿Se acuerda da primeira reunião? Foi forte, não? Se acuerda da segunda reunião? E a terceira? Se acuerda? Foi forte. E esta quarta reunião será forte. É só seguir a orientação que o Espírito Santo dijo nesta última reunião, na terceira reunião. Sígalo. E a quarta reunião será forte. Todos os que participam do CPO, logo mais às 4 da tarde, por el link, você deve estar conectado minutos antes. Você que está agora na classe, coloca aqui a imagem do livro. Nós outros estamos estudando este livro com os futuros colaboradores, futuros obreiros da igreja. Como vencer suas guerras pela fé. Como intentar, não está escrito como intentar. Aí está escrito como vencer. Escrito e inspirado por ele Espírito Santo, mas escrito por o senhor o Bispo Macedo. Ele tem responsabilidade para escrever um livro como este, porque ele ha lutado e vencido guerras tras guerra, e o bispo sigue na fé. Mire que ele tempo não passa para quem está em la fé, mas quem não está em la fé queda toda hora perguntando: por que não casei? Por que não isso? Por que não aquilo? Porque está mirando para ele tempo. Quem está em la fé não mira para ele tempo, sabe que a todos vai acontecer ao tempo de Deus. Mire que aquele tempo não passa para o senhor o Bispo Macedo. A cada dia nos surpreende mais.
É certo que fisicamente estamos envelhecendo, mas em espírito não. Estamos novos, estamos como de paquete, como se estuviera começando hoje. Esse é o Espírito que o Espírito Santo ha puesto adentro de nós outros. Amém? Deus me los bendiga a todos ustedes. Vamos agradecer, porque só temos a agradecer. Não se olvide que aprendeu hoje. Apartar-se de quê? Del mal, viver em quê? Em la justiça, sim, viver na justiça. Atitudes, pensamentos, ações, não só palavras, mas as atitudes revelam quem somos. E todos que vivem na justiça, nos olhos de Deus, mire, estão posto ali naquela pessoa. E quem poderá lhe fazer dano? Quem poderá me fazer dano? Quem tenta fazer dano a um discípulo de Jesus está se metendo em um problemaço. Vamos agradecer a Deus. Espírito Santo, muitíssimas graças. Graças te damos por esta classe. Graças te damos porque sabemos que o Senhor cuida de aqueles que vivem em la justiça. Ah, Deus meu, se há algum discípulo, se há algum servo que está abandonando la justiça, cambiando la justiça por ele mal, desperta-lo, para que ele dê volta atrás, para que ele diga, não, eu não vou fazer isso, porque me acuerdo que saí de las garras del diabo, que me maltratava, que me pisoteava, que reía de minha cara. Eu não quero mais volver a ser escravo del diabo. E uno se desperte para viver em la justiça. E quem vive em la justiça, quem é justo delante de ti, é natural acontecer la diferença. Toma-nos em tus manos, guarde-nos e livra-nos de todo ele mal. Em nome de Padre, del Hijo e do Espírito Santo. Amém. Como sempre he dito, se você necessita de ajuda, não deixe para buscá-la quando já é tarde. Já é demasiado tarde. Não. Não vá submergir-se nele pecado. Nem ponga a pontita de seu pé. Não. Busque ajuda. E vamos lhe ajudar. Não tenha medo de vir e dizer, passou isso, e eu quero ajuda. Que ajuda? A salvação. De estar com sua consciência em quê? Em paz. Não é coisa melhor que você dormir, de você sair para trabalhar e dizer, se a morte chegar, Jesus vendrá por minha alma. Mas é triste quando alguém que ha dito que serve a Deus, não estou seguro de minha salvação. É triste. É triste quando você vê um discípulo dizendo, não estou seguro que minha alma vá para Deus. Então se busque ajuda. Hable com nós outros. Hable com o pastor. Aí está o telefone, 099 895 9144. Esse telefone queda comigo 24 horas por dia. Aonde vou, está comigo. Se você chamar e não contestar, chame de novo, pode estar ocupado. Ou envie mensagem. E eu me vou a comunicar-me com você e tenha a certeza. Lo que for possível e lo impossível para lhe ajudar e para lhe orientar, haremos e tudo saldrá bem. Ore por mim, estou todos os dias orando por todos vocês. Hasta a próxima.